Eu nasci na cidade de Assis, vivi boa parte da minha vida lá em Assis, vim para Ourinhos em 1985, comecei na ferrovia aqui em Ourinhos e comecei a participar na vida política aqui em Ourinhos como assessor parlamentar em 1998 com o prefeito Toshio, fiquei até 2000 e em 2000 fui eleito vereador. Havia sido candidato outras vezes, em 2000 fui eleito vereador, foram 3 mandatos como vereador aqui em Ourinhos e fui presidente aqui da Câmara Municipal de Ourinhos em 2005 e 2006. No meu primeiro mandato, em 2000, eram 17 vereadores e a partir do segundo mandato passaram a ser 11 vereadores. Eu fui presidente de 2005 e 2006 e uma das coisas que marcaram foi a criação do Diário Oficial aqui no município. Na Ourinhos não tinha o Diário Oficial. Para que o cidadão pudesse ter uma informação, ele tinha que comprar um jornal, né? Então, e a informação é pública, né? Então, foi a primeira ação já antes de completar o primeiro mês como presidente aqui da Câmara, nós implantamos o Diário Oficial do município. Houve toda uma discussão na cidade, houve vários problemas por conta disso, mas valeu a pena e hoje o Diário Oficial ele é um canal aberto à população, gratuito, né, tanto pela internet quanto o impresso. E nós somos pioneiros também, no âmbito do Brasil, a implantação da ouvidoria. Nós implantamos a ouvidoria aqui na Câmara para aproximar o munícipe do vereador. Né, para ouvir as críticas, né, tem que estar preparado para ouvir as críticas, as sugestões e também elogios, né, a ouvidoria também, alguns munícipes ligam passando os elogios, então foi uma experiência marcante, deu uma repercussão no âmbito nacional. Também naquela época, quando a internet estava começando a melhorar, nós implantamos aqui na Câmara a internet gratuita, foi a primeira no Brasil que fez isso, então todas as pessoas que moravam nessa região aqui, tinha todo um sistema de segurança, se cadastravam, mas tinha uma internet gratuita para que pudesse estar utilizando e numa velocidade melhor do que existia na média, né? Então nós oferecíamos essa internet gratuita, também foi uma referência no Brasil como um todo. E uma das ações que tem resultado, e hoje é a transparência do Poder Legislativo, foi a criação e a implantação da TV Câmara. Foi bem no finalzinho do mandato, nós conseguimos implantar a TV Câmara, fazer a primeira transmissão no final do mandato, com uma tecnologia diferente que não existia, então nós estávamos começando a ter a TV a cabo aqui em Ourinhos, e como fazer chegar ao vivo, sem usar toda aquela mega estrutura que é necessária, então com tecnologia, com os servidores da Câmara. Os funcionários aqui da Câmara, nós tivemos uma ação muito positiva nesse sentido para que a TV Câmara entrasse no ar, está até hoje, então a população tem total transparência em poder acompanhar o Poder Legislativo. E também, na minha época, foi implantada a assessoria parlamentar. Havia uma discussão de anos do vereador poder ter um assessor parlamentar para ele poder desempenhar melhor as atividades, até mesmo para ficar o assessor aqui na Câmara atendendo a população. O vereador às vezes não pode estar aqui, ele está correndo pela cidade. Então a assessoria parlamentar foi criada e implantada. Também houve naquela época muita discussão, houve aí uma demanda, inclusive, jurídica, mas nós provávamos que estávamos certos e os assessores estão até hoje trabalhando, prestando um bom serviço. Então foi um desafio muito grande a implantação da assessoria parlamentar. Com relação ao mandato também, não havia um traje, os vereadores até então vinham como queriam. De camiseta, às vezes, sabe, como você pode exigir respeito, né, da população se você não se dá o respeito? Então nós fizemos uma reunião com os vereadores na época e baixamos uma norma, um decreto, disciplinando o traje dos vereadores, tanto para homem quanto para mulher, para que possa haver
respeito. Quem quer respeito tem que se dar o respeito e que hoje vem sendo seguido essa questão do traje dos vereadores, que é uma coisa, pode parecer não importante, mas é importante, é a forma como o vereador é visto, como ele se porta. Então foi implantado também uma disciplina com relação à vestimenta dos vereadores. Aqui no plenário, nós tínhamos um ar-condicionado que era um tubo central barulhento, não refrigerava nada e era foco de muita impureza na época, o pessoal reclamava muito. Nós mudamos toda a estrutura aqui do plenário, colocando o ar-condicionado mais moderno, né, bem melhor. A questão da acessibilidade, aqui na frente aqui havia uns tablados de madeira, então cada vez que alguém chegava, passava, todo mundo parava, para fazer aquele barulho, né. Então nós adaptamos aqui a acessibilidade total da Câmara para as pessoas portadoras de deficiência. Foi uma ação conversada na época com a ADF, com a presidente do Conselho dos Portadores de Deficiência. Nós sentamos e foi feito um projeto assim a 4 mãos, né, que atendesse a todos e que fosse prático, na verdade, tanto aqui na parte de baixo quanto lá na segunda parte da Câmara, que é onde fica a sala dos vereadores, para que houvesse efetivamente uma acessibilidade total. Mudamos a frente aqui também do plenário, né? Nós tínhamos 2 entradas ali, pareciam 2 orelhas assim, parecia entrada de banheiro, na verdade, né? O pessoal sempre criticou. Aí nós fizemos essa reformulação com essa oval, valorizando aqui o espaço. E também criamos a sala da imprensa. Até quando eu assumi a presidência, a imprensa tinha uma mesa que ficava aqui na frente, né? Não tinha estrutura nenhuma. E nós implantamos a sala da imprensa com toda a estrutura, com um canal de som para cada um que quisesse fazer gravação ou transmissão ao vivo. Então ele tinha total acesso ao que estava acontecendo aqui da Câmara e de uma maneira preservada, né? Então nós criamos aquela sala da imprensa. Na sala de áudio foram trocados todos os equipamentos, adquiridos novos equipamentos, né? E tive a oportunidade de olhar e foram bons porque estão até hoje aqui, né? Que é sinal que funciona. Foram equipamentos de primeira linha e também ouvindo sempre o servidor responsável, né, o que era necessário, nada foi imposto. Sempre nós conversávamos bastante com os servidores, no sentido de buscar o melhor para todos. Sempre eu conversava com eles, nós estamos de passagem, né? O vereador está, ele não é. Então é uma passagem. Agora o servidor público, ele continua aqui. Então nós ouvimos, inclusive o sistema de som aqui do plenário também foi substituído, os microfones, eram os microfones que faziam um barulho horrível, caía, então foi adaptado esse sistema que nós temos hoje aqui, então foi assim também ouvindo. Com relação ao servidor, na época nós implantamos também o uniforme para os servidores, né, para que todos tivessem o mesmo padrão, também fazendo reunião com os servidores, discutindo qual a cor, qual seria o melhor. Então, uma comissão de servidores aqui escolheu qual seria o melhor uniforme, como seria efetivamente realizado. Investimos em capacitação dos servidores, praticamente todos os servidores fizeram curso, seja na área administrativa, na área parlamentar, na área aqui de áudio e vídeo, que é o que a população vê lá fora. Tem que ter uma capacitação do profissional que faz aqui. Então, nós passamos praticamente todos os servidores por um processo de capacitação. Um fato que marcou também no início da gestão, na presidência aqui da Câmara, foram os apontamentos do Tribunal de Contas e do próprio Ministério Público com relação à estrutura administrativa da Câmara. Nós tínhamos estagiários que continuavam prestando serviço. E vários servidores que começaram como guarda-mirim aqui na Câmara, aprenderam o trabalho com eficiência, eles eram competentes, mas estavam de forma irregular. Nós fizemos uma reestruturação administrativa, juntamos todos, né, na mesa central, conversamos com todos, fomos ao Tribunal de Contas, fizemos uma reestruturação administrativa que contemplava tudo isso sem causar prejuízo ao erário. Na época também adquirimos um novo veículo, nós tínhamos um problema com os veículos que estavam aqui, que eram bem antigos, adquirimos um veículo novo e o próprio estacionamento, né, que ele era muito ruim, era aberto, então tinha furto, tinha vários problemas naquela época. Então todo o processo licitatório, inclusive o recurso e o projeto para o estacionamento já foi deixado reservado para que pudesse ser efetivamente concretizado e hoje é seguro, atende a todos. Nós sempre buscamos a questão aproximar o poder legislativo da população, através da TV Câmara, através da ouvidoria,
E nas sessões, nas FAPs, né, as sessões geralmente não aconteciam, ou era aquela sessão relâmpago. Abria, encerrava, para que os vereadores pudessem ir até a FAP. Então nós fizemos uma reunião, então nos 2 anos na presidência, as sessões foram realizadas lá na FAP. Até na primeira sessão tinha muita gente, ficou curioso para ver como que era, né, a sessão da Câmara. Então foi aberto realmente, quem foi lá pôde participar. Então os requerimentos, as moções, os projetos, tudo foi discutido lá na FAP. Nós tínhamos um stand montado, foi adaptado para a realização da sessão. Então foi uma experiência gratificante também, essa proximidade maior. Que nós temos na Câmara um público que é tradicional, frequente, são praticamente as mesmas pessoas que vêm nas sessões. Com raríssimas exceções, com um evento ou um problema que aflige um determinado bairro ou uma região que a população se une e vem para cá, para que os vereadores possam ouvir, ou uma associação, uma entidade, mas lá na FAP não, lá todos puderam acompanhar, foi uma experiência também gratificante. Com certeza mudou, principalmente por conta das mídias sociais. Então a população está atenta, não adianta discurso, é fácil de fazer discurso para agradar, tudo, mas na prática, então a população acompanha a prática. Se você pegar um tambor e bater nele, todo mundo vai ouvir, mas às vezes ele está vazio, né? Não tem conteúdo. Então a população cobra muito isso aí com razão, ela acompanha tudo o que acontece aqui no Poder Legislativo, não só de Ourinhos, do Brasil, né? Nós vimos aí a união pelas mídias sociais praticamente elegeram um presidente. Então tem que estar atento e o político, quem está na carreira política, tem que se adequar. Não para o marketing político, mas para a prática política, para realmente servir o papel dele no tempo que ele estiver no mandato, ele está realmente a serviço da população. Na nossa época lá, era muito burocrático tudo e muito caro. Nós implantamos a pauta digital aqui. Antes o motorista ele saía e ia casa por casa de cada vereador para entregar a pauta e tinha que tirar, eram muitas cópias que tiravam para cada vereador, e com a pauta eletrônica nós eliminamos esse custo, né? Então o vereador tem no seu computador, no seu notebook. Na época nós fornecemos também para cada vereador um instrumento de trabalho. Não adianta você criar um sistema e não dar condição de trabalhar. Então, cada um recebeu um notebook, cada um recebeu equipamentos para poder realmente estar trabalhando. Então, o político ele tem que se adequar, assim, mudou e vai continuar mudando. E vai continuar mudando. Então, aquela velha forma de fazer política, ela já não existe mais. Nas próprias campanhas, né? Antes você tinha uma campanha política, a cidade era uma sujeira, né? Era os muros, poste, o poste, nem a árvore de Natal ficava tão enfeitado com tanta propaganda. Então isso aí acabou e vai melhorar mais ainda. Havia um abuso do poder econômico naquela época. Hoje isso daí já não pesa mais. Existe ainda, mas não pesa tanto mais, mesmo porque a população ela está mais consciente. Ela não vai só pela imagem, ela vai pela proposta, pelo conteúdo. Foi uma época gostosa. A participação na vida pública ela é gratificante quando você realiza, né? Quando você consegue realizar. E um sentimento assim que tem que prevalecer em todo político é o de cidadania. Tanto que aqui na Câmara nós criamos um pavilhão nacional, né? Na caixa d'água foi colocada uma torre, ali uma haste, então a bandeira ficava hasteada 24 horas, com iluminação, que a lei exige isso, né? E o próprio prédio, a parte externa da Câmara, naquela época nós iluminamos ela todinha, foi um projeto totalmente automatizado também, para que pudesse ser visto, né? Então, na época, muitas pessoas deviam tirar foto do casamento, tiravam aqui. Foi uma época, assim, bem marcante para o município. E na questão da própria era digital, que nós estamos adequando, as sessões, elas eram gravadas em fita de VHS. Né? A fita VHS tem uma vida curta, né? Ela não tem muita durabilidade. Então, todas as sessões foram transformadas em DVD, né? Então a Câmara tem o arquivo, tem as fitas, mas tem tudo em formato digital
e recentemente já foram todas colocadas na internet. Tá? A pessoa que quiser consultar a sessão, ela tem todo um arquivo colocado lá para o mundo inteiro, né? Qualquer lugar do mundo a pessoa vai ter acesso realmente a essa informação. Então foi um passo decisivo, a ata eletrônica que foi criada na época, né? Então tudo já gravado. Antes era a ata ainda manuscrita, era complicado. Então hoje, quando precisa de alguma coisa, você vai lá, transcreve, tem a ata eletrônica que foi implantada. Ourinhos tem um potencial gigantesco, a posição geográfica, né? Nós temos aqui pouquíssimas cidades, não é no Brasil não, no mundo tem o recurso hídrico que nós temos, 3 rios, né? O Pardo, Paranapanema e o Turvo, são 3 rios importantíssimos, nós somos bem abastecidos. A questão da logística de Ourinhos, né? Nós temos ligação com todos os pontos do país, de norte a sul, de leste a oeste, passam por Ourinhos. A ferrovia atende todos os pontos também. Então a cidade tem uma logística muito importante, tem um polo industrial muito forte, a indústria mecânica nossa é forte, a indústria moveleira é forte. Então a cidade tem essa vocação da indústria, logística e hoje do comércio. Nós temos aí, lá em pouco espaço de tempo, nós teremos um shopping, que é o sonho da cidade, né? Então a cidade já passa para outro patamar com relação à comparação com as outras cidades. Então o futuro de Ourinhos, ele é brilhante, vai ser cada vez brilhante. Então a cidade, ela anda por si, ela tem uma dinâmica e o poder político, ele tem que ser a alavanca desse processo, manter o contato direto com os empresários, com todos os segmentos da cidade, os conselhos, a representação que existe em todos os setores, para que todos caminhem juntos. Não pode ser um apenas querer brilhar, todos têm que estar empenhados realmente nessa união para que Ourinhos continue crescendo. Então é um destaque regional, continua sendo, é a cidade que mais cresce em todos os segmentos aqui na nossa região. Os números do emprego diz isso, das indústrias que estão abrindo, dos investimentos que estão acontecendo. Então, esses são os primeiros 100 anos de Ourinhos, que vem outros 100 anos, que continue crescendo, continue realmente se desenvolvendo e, com certeza, a população vai estar ganhando muito.